poupança. E sabe o que eu vou fazer para comemorar? Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Outubro tem sorteio especial na promoção Poupança Premiada Sicredi. Poupe e concorra a R$500 mil. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Você está na Circulando Play, a sua rádio digital, e aqui também no nosso podcast, que hoje, né, nós vamos receber a Carla Gomes. Este é o podcast Fala Aí, um podcast que está sendo pensado e desenvolvido para empreendedores. Aqui, se você tem uma ideia legal e você quer divulgar o seu negócio, você quer divulgar o seu jeito de trabalhar, o seu produto, né? Entre em contato conosco, inscreva-se, vai lá no e-mail pelo radiocirculando@gmail.com. E se você também quiser usar o WhatsApp, o nosso é o 43 999 37 4574. No programa de hoje, a gente vai falar com Carla Gomes. Ela é administradora de empresa, formada pelas FIOS, Faculdades Integradas de Ourinhos. E ela é secretária executiva da Associação Comercial e Empresarial de Cambará. Tá bom? Carla Gomes, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Circulando Play. Obrigada pelo convite, estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre os serviços que nós praticamos lá na SEC. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço, um prazer enorme ter você aqui com a gente. É você que faz um trabalho tão bacana. Aliás, a associação faz um trabalho muito joia para o comércio da cidade de uma maneira geral, não é isso, Carla? Sim, isso mesmo. O que é a associação? As pessoas ainda acham que a associação comercial, né, ela é uma instituição para que a gente vá lá saber do SPC, se tem alguém no Serasa, se consulta de cheque. Ainda tem cheque no mercado, não? Tem né? cheque. Eu falo assim que o Brasil, ele é um país muito informal, né? É. E tem até uma tese que todo mundo, né, fala assim, o Brasil vai virar Venezuela. E eu tenho até uma tese que é bem difícil, porque é o país da informalidade, né? Então você dá o cheque para a pessoa guarda lá na gaveta e vai descontar depois, e tem nota promissória que nunca... Então tem sim, ainda tem. Apesar de o cartão ter substituído muito, mas ainda temos. Principalmente na nossa cidade, né? Que é uma cidade pequena. Pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, não é isso? Isso. Agora, Carla, associação, vamos falar um pouquinho então, para que o empreendedor... A gente tem muito empreendedores. Temos uma sala do empreendedor aqui no nosso município, que é bastante atuante. Sim. E a gente percebe também que tem muita gente que são motivadas a empreender e depois acaba perdendo o fôlego no meio do caminho. E às vezes tem até uma boa ideia que poderia ser melhor explorada. Mas, como eu já disse, né, tem muita gente que fica pelo caminho. É preciso conhecer alguns mecanismos para tornar uma ideia viável, não é isso? Isso mesmo. É preciso muito mais que ter uma ideia, né? A ideia, a gente fala que é o ponto inicial. É a sua ideia, mas como que você vai colocar em prática essa ideia? Tudo isso tem que ser pensado. E os processos também que você vai utilizar para abrir uma empresa, todo ele tem que ser desenhado, tem que ser pensado. Para isso tem a SEC para auxiliar, tem a Sala do Empreendedor, tem o Sebrae, que nós temos parceria com o Sebrae, que oferece consultorias. Nós temos muitos programas de consultorias grátis. Então, às vezes, só ter uma ideia não é o suficiente, porque às vezes o empreendedor não sabe como colocar o preço no produto dele. Às vezes ele não sabe quanto custa. Ele não sabe quanto é o seu custo fixo, o seu custo variável, enfim, todas essas burocracias que os empreendedores têm que estar cientes na hora de abrir uma empresa, os impostos que ele tem que pagar e tudo que ele tem. E às vezes ele coloca um preço no produto dele, só que ele não tá contando todas as variáveis que tem ali no meio, né?
Então, é bem importante ter esse suporte, principalmente no início, ter o suporte. E também em termos de contratação, a gente fala muito, hoje em dia não, sempre foi, na verdade, o processo de contratação, ele é um processo bem complexo. Então, é preciso ter essa orientação. A ASEC hoje, ela trabalha com banco de currículos. Então, nós temos lá o nosso banco de currículos. Nós fazemos também o processo seletivo. Nós temos um mapeamento, nós mapeamos e passamos para o empreendedor fazer a tomada de decisão com maior assertividade. Então, nós temos todos esses serviços. Nós temos, às vezes, um serviço que o pessoal não sabe muito, que a gente está divulgando agora, é recente, é o estágio, que é o estágio Sim. Como é que funciona? O estágio Sim, ele é uma parceria, né, que nós firmamos direto com a Sim de Londrina, e o empreendedor, ele pode contratar um estagiário, né, pode ser nível médio ou nível superior. Se for nível médio, ok. Se for nível superior, tem que ser na área atuando, não pode dar desvio de função. Então, tem que ser na área que a pessoa faz o curso superior, tem que ser a área que ela vai exercer na empresa. Então, ele pode contratar por 30 horas semanais. Essas 30 horas semanais pode ser negociado entre o empresário e o estagiário, como que ele vai fazer essas 30 horas semanais, como que vai ser dividido isso por dia. E ele recebe uma bolsa auxílio. E o empresário, ele não tem nenhum encargo com isso, porque ele não vai ter INSS para pagar, ele não vai ter FGTS para pagar, ele não vai ter 13º. O estagiário, ele só tem a gente fala descanso remunerado, um descanso remunerado anual, que daí ele vai ter uma férias de 30 dias, você vai pagar, só que você não paga o 1/3 das férias também. A única despesa que você vai ter é um valor que você vai pagar para a associação comercial administrar esse contrato. Porque nós administramos tudo dentro de um sistema, nós fazemos essa administração e vai o recibo para o empresário só pagar o funcionário. Daí ele paga o funcionário, pega a assinatura e manda o recibo de volta para a gente. Toda a parte burocrática nós fazemos. E é um meio para quem está começando ou para quem já está no mercado há algum tempo e precisa contratar, porque a gente sabe que hoje um funcionário, para um empresário, ele não custa o salário dele. Ele custa muito mais, né? O empreendedor precisa saber disso. Precisa saber disso. Se você tem um funcionário que você paga 3 mil reais, ele te custa 5. Veja você. É. Por que custa 5, cara? Porque você tem todos os encargos que você tem que pagar sobre o funcionário. Quais são os encargos? Tem o INSS, tem o FGTS, sabe? E então tudo você paga imposto. Então você precisa estar ciente disso. Ah, eu vou ter um funcionário, eu vou pagar um salário, só que esse funcionário não me custa um salário. Esse funcionário me custa mais, os encargos são altos. Tem Os muita gente impostos são errando, então, altos. tem muita gente errando na conta exatamente por conta disso, por não ter esse conhecimento, né? Isso, não colocar ali na ponta do lápis, né? E às vezes muita gente acaba contratando na informalidade. E Sem aí registro em carteira, e aí é perigoso. é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Não é correto você fazer isso, né? Não é correto e também é perigoso pro empreendedor fazer isso. Então, para ele agir ali na formalidade, ele tem um custo, e é um custo que não é pouco. É bem alto. Então, ele tem que ter essa consciência. E um estagiário, talvez, seria uma saída. Um caminho. Dependendo do setor que ele quer que atue, né? Não sendo trabalho insalubre, não precisando exercer força, ele pode trabalhar. Então, até o pessoal para contratação de final de ano, o pessoal do comércio que contrata, porque o comércio vai ficar até as 10, o estagiário ele pode trabalhar até as 10, desde que seja dentro das 30 horas dele. Então, seria... tem isso também? Tem. Desde que seja dentro das 30 horas semanais. Ele pode ir até as 10 da noite, mas aí se ele trabalha tantas horas durante o dia, vai ter que substituir. O empregador precisa entender dessa... Precisa entender isso. Aí, por exemplo, eu quero que ele trabalhe no sábado. Então, ele vai trabalhar 5 horas
Dia de semana, ele vai trabalhar das 5 às 10, por exemplo. Ou não, eu acho que o movimento dá até às 8. Então, eu vou, né? Ele vai trabalhar das 15 horas até às 20 horas. Essa é uma regra geral? Por exemplo, assim, você tem um garoto lá, uma garota, ela estuda de manhã ou à tarde, não importa, vamos imaginar. Porque tem muita gente perguntando, porque especialmente para dar oportunidade ao primeiro emprego, né? A gente sempre fala nos programas de dar a oportunidade para o primeiro emprego. Então, tá o jovem ali, 14, 15 anos, ele precisa, já está querendo, né, além dos estudos, quer uma remuneração para ajudar em casa. A pergunta é o seguinte, existe uma idade mínima para contratar esse estagiário? Existe. O estágio hoje, ele é a partir de 16 anos. Então, é uma lei, a lei do estágio, que rege o estágio, e ele pode ser contratado a partir de 16 anos. Tem essa regra, e daí, enquanto ele estiver estudando, que nem eu te falei, mesmo que ele estiver no curso superior, dentro da área dele, ele pode atuar como estagiário. Pode trabalhar como estagiário, procurar. É uma porta de entrada, o estagiário, né? Uma oportunidade. Não é bom só para o empresário, é bom para quem vai trabalhar, porque é uma porta de entrada, é uma oportunidade. Inclusive, esses dias nós fomos em uma escola para divulgar, porque nós temos poucos currículos de estagiário lá. E nós estávamos justamente falando sobre isso, que é uma oportunidade, é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Só que, assim como o empresário precisa se preparar, o jovem, quem está procurando emprego, também precisa se qualificar. Porque tem algumas exigências que têm que ser cumpridas. O que, por exemplo? Tem que ter um mínimo de qualificação, é o que a gente fala. Porque, às vezes, contrata uma pessoa... vamos supor, eu contrato uma pessoa... Você contrata uma pessoa aqui para ser sua secretária. Carla, eu quero uma estagiária para ser minha secretária, responder o WhatsApp, marcar, ver minha agenda e tal. Essa pessoa, ela precisa o mínimo que? Ela precisa, no mínimo, saber escrever bem. Não é isso? Perfeito. Então, ela tem que ter um português bom, ela tem que saber falar, ela tem que saber escrever, porque você não vai querer que ela mande uma mensagem para um cliente seu cheio de vícios de linguagem, de figurinhas, e ela tem que ser formal, porque ela tem que, o jovem, ele tem que ter essa noção que ele está atuando profissionalmente, formalmente. Então, tem que ter essa postura profissional também. Veja você, então, recado dado aí para quem quer ser um estagiário. E isso daí passa pelo... A associação faz essa triagem? Não, nós recebemos os currículos. Aí, quando o empresário contrata os nossos serviços de recrutamento e seleção, daí nós fazemos prova, nós fazemos dinâmica e a entrevista. Então, tudo dentro da área. Aí, eu quero uma secretária, eu quero que ela saiba escrever bem. Então, ela vai ter uma prova lá de português. Né? Então, tem toda essa questão. Mas se não passar pela gente, daí é o próprio empresário que vai fazer essa entrevista e que vai contratar, vai identificar. Só que acaba tendo, se ele perceber isso depois que ele contrata, acaba tendo muita rotatividade. Isso não é bom nem para um e nem para o outro. Perfeito, porque não consegue criar raízes ali. Isso, não consegue... Porque a ideia do estagiário, a ideia para quem vai empreender e quer contratar um estagiário, né, é interessante, mas a ideia é efetivar uma pessoa, né? Sim. Você vai conhecer, quanto custa hoje de salário para um estagiário, trabalhando 5 horas semanais? Então, 5 horas diárias, né? 30 horas semanais. Perdão, exatamente. Então, a gente faz uma conta de o mínimo R$600. R$600? Né? Pelo salário mínimo, a gente faz um mínimo de R$600 para contratar. Seria esse o valor. E daí, mais a taxa de administração, que é bem pequena. Muito bem. Agora, uma questão é o seguinte também. Você falou há pouco que existe uma regra geral, você que é empreendedor, né? Você vai empreender, quer contratar, de repente a moça ou o adolescente, menino ou menina,
Às vezes hoje tem adolescente altos, né? Enfim, e tal. Sim. Mas ele não tem a idade mínima de 16 anos, de 14. Ele não procurou pela SEC, ele contratou por fora. Existe a lei, existe uma punibilidade? Existe, porque você tá informal. A gente fala que você tá na informalidade. Então, existe um risco. Uhum. Ele tem um risco ali. Então, é bom o empreendedor ficar atento com relação a essas questões. Sim. A associação comercial, ela ela oferece esse tipo de serviço de orientação para quem vai iniciar um trabalho, para quem vai iniciar Sim, nós orientamos também quando os empreendedores nos procuram. Nós já perguntamos se ele vai abrir um MEI ou se ele vai abrir uma ME, qual que é o formato da empresa que ele vai abrir, para já indicarmos, ou ele vai na junta, ou ele vai na sala do empreendedor, se for MEI, para abrir. E temos todas essas questões. E quando somos questionados também na questão de contratação, a gente também orienta. E o que a gente sempre orienta é nunca fazer nada na informalidade, porque não é correto e porque pode acontecer, né? Uhum. Eu sou daquelas assim, se pode acontecer, vai acontecer. Agora, Então... diz uma coisa, você com a tua experiência já como administradora de empresa e tal, e também como secretária executiva da associação, você tem observado alguns erros que, de certa maneira, têm desestimulado o empreendedor a tocar o seu negócio. Quais são as principais falhas que os empreendedores cometem na hora de iniciar o seu negócio? Então, eu acredito que seja, o que eu vejo mais é isso. É que nem você falou, a pessoa tem uma ideia e ela vai empreender. Só que ela vai empreender sem ter uma bagagem, sem ter um conhecimento sobre aquilo. Às vezes ela conhece do produto, mas ela não conhece todas as burocracias que envolve ela abrir o processo dela abrir uma empresa. E às vezes ela acaba caindo em processos lentos, processos morosos, isso acaba desgastando. Ela perde dinheiro, ela perde tempo e desgasta. Isso desgasta o empreendedor. E o empreendedor, ele não tem tempo para perder. Na verdade, Perfeito. ele tem que continuar. E a pessoa que empreende também, ela já tem que ter noção que no começo ela não vai ter o retorno esperado. Então já tem que ir com isso em mente, né? Não pode ir também achando que vai começar e vai ser tudo mil maravilhas. A gente tem um leão por dia, né? Quando não tem o leão, tem o urso, então é um por dia que tem que matar. Então já tem que ir. E tem que ir consciente também dos impostos que ela vai ter que pagar, de toda essa questão. É bom ter uma orientação contábil e que o contador oriente mesmo, dê uma consultoria mesmo de tudo que ela vai ter que pagar, né? Dependendo em qual padrão a empresa dela vai se enquadrar, né? Se é MEI, se é ME, se vai ser o simples. Então, tudo que envolve uma empresa. Porque às vezes a pessoa começa, prestador de serviço, minha hora custa tanto. Tá, sua hora custa tanto, mas você sabe realmente quanto que custa a sua hora? Você fez esse cálculo para ver? Às vezes, eu dou, por exemplo, esses dias eu vi uma pessoa que dá aula de yoga. Eu dou aula de yoga, aí eu vou com o meu carro, eu vou de um lugar para o outro, só que daí não colocou o tempo que gasta de ir para um lugar para o outro, não colocou a gasolina que gasta e tá cobrando um valor sem ter embasamento. Aí a pessoa acha que nunca dá lucro, nunca dá mesmo, porque o valor tá errado. Porque ela começou sem, né? O processo, talvez o processo, às vezes nem é no valor o erro, às vezes o erro é no processo, né? O processo está muito burocrático, o processo da minha empresa tá moroso, tá? Então eu acho que tem que ter todo um planejamento, toda uma estratégia atrás de tudo isso. O planejamento é muito importante você definir a sua missão, a identidade da sua empresa. Aí tem muita empresa que fala assim, mas
eu acho isso... tem gente que fala assim, eu acho isso tudo é bobagem, eu quero trabalhar. Mas não é bobagem. É um meio, uma maneira da sua empresa se sustentar. Aí você fala assim, mas eu nem sei minha missão, nem tenho missão, minha empresa nem tem missão. Tá, mas agora pensa comigo, eu sempre costumo fazer essa pergunta. Se você e todos os seus concorrentes deixassem de existir hoje, o que aconteceria no mundo? O que aconteceria? Qual impacto teria? Impacto terrível. Então, qual que é a sua missão? A sua missão tá aí. Por exemplo, mas eu fabrico poste. Tá, mas e se você hoje parasse de fabricar, falisse e todos os seus concorrentes falissem também? O que iria acontecer no mundo? Ia virar um mundo sem poste. Sem luz, sem energia. Exatamente. Então, qual que é a sua missão? Sua missão é trazer energia, trazer luz para a vida das pessoas, né? E se você e todos os seus concorrentes sumissem hoje, falissem? Não iria existir mais comunicação, rádio, né? Não iria existir um podcast, tá? Como que seria a vida das pessoas? Né? Como seria a vida das pessoas? Porque tem as pessoas que esperam todo dia, às 9 da manhã, para escutar o seu programa, não tem? As pessoas que ligam, que estão ali para ouvir, para saber sobre um determinado assunto, tudo isso iria acabar. Então, qual que é a sua missão? Exatamente. A sua missão é baseada nisso. Exatamente, levar a informação, a comunicação, entretenimento. Sim. E informar, enfim. Daí você pega exemplos de grandes empresas. Pega exemplo de grandes empresas e tenta adaptar a sua empresa. Adapta a sua empresa, né? Por exemplo, a Red Bull. A Red Bull, ela faz bilhões de latinhas de energético por ano. Só que a missão da Red Bull não é fazer energético. Você sabe qual é a missão da Red Bull? Te dar asas? Não. É fazer com que o homem faça coisas inimagináveis, incríveis, impossíveis. Então, ela pega uma parte do lucro dela e o que ela faz? Ela financia a corrida maluca, o salto da estratosfera, financia um monte de coisas. Perfeito. Porque essa é a missão dela. No entanto, que a propaganda dela é essa, Red Bull te dá asas. Te dá asas. Então, ela pega uma parte do lucro dela e financia tudo isso. Então, é uma coisa que o Sicredi, que é seu patrocinador, faz isso. Perfeito. Qual que é o slogan, qual que é a missão do Sicredi? É o cooperativismo. Gente que coopera, cresce. Gente que coopera, cresce. Fazer junto para fazer melhor. Aí, o que ele faz? Ele pega e faz parcerias. Sensacional. E cria campanhas, compre aqui. Para incentivar o comércio local. Incentiva o comércio local. Daí ele vai, faz parceria com a associação comercial, como fez da campanha. Por quê? Porque ele acredita nisso. Então, ele pega uma parte do lucro dele e coloca nisso. Incentivar as pessoas a comprarem no comércio local, incentivar o cooperativismo, incentivar o associativismo. Então, você que é pequeno empreendedor, você pode pegar esses grandes exemplos, analisa e traz para a sua realidade. Qual vai ser a minha missão? Qual vai ser a minha... Então o que você está dizendo, traduzindo assim de uma maneira bem simples, é tipo assim, sonhe alto, né? E tenha um objetivo e que esse objetivo cause algum impacto na vida das pessoas. Você tem que ver para onde o mundo está indo, né? Se tá dando certo pro Sicredi, que é uma empresa grande, vai dar certo para mim. Se tá dando certo para Red Bull, vai dar certo para mim. Entendeu? Só que eu preciso adaptar isso para minha realidade. A gente precisa olhar para onde o mundo tá olhando. O mundo hoje tá indo pro digital. Não tá? Então, eu preciso ter esse olhar também sobre o digital, senão eu vou ficar para trás. Se eu ficar batendo o meu pezinho ali e falar assim, olha, eu não vou, eu vou ficar para trás. Eu nunca vou chegar lá. Então, o empreendedor, ele tá sempre aberto a isso. Sempre aberto a novas ideias. E ver o que as pessoas estão fazendo. O que as pessoas estão fazendo, tá dando certo? Tá dando certo? Então, eu vou fazer também. Isso se aplica em qualquer área? Se aplica em qualquer área. Meu TCC foi sobre... Eu até publiquei, foi publicado
nos anais da FIO e foi sobre conhecimento tácito e conhecimento explícito. Aí o que nós fazíamos? Tem muita pouca publicação em língua portuguesa nesse assunto. E na época, muito poucas empresas trabalhavam com isso. Então, o conhecimento da inovação. Eu li um livro do Nonaki Takeuchi, que é Conhecimento da Inovação, e o que nós fizemos? Nós pegamos eu e o meu orientador, né? Nós pegamos o que as grandes empresas faziam e adaptamos para as pequenas empresas, o que elas poderiam fazer para estimular esse conhecimento tácito dentro da empresa. Então, nós pegávamos o que a Honda fez. Quando a Honda foi criar o Honda City, por exemplo. Esse era um dos exemplos. Eles queriam um carro confortável, só que esportivo e compacto, enfim. E o que eles fazem para ter essa inovação? Eles fazem viagens entre os funcionários, eles patrocinam encontros, às vezes até para outros países. Tá, mas minha empresa não pode fazer isso, porque ela não tem caixa para fazer isso com os funcionários. Mas eu posso ter ali uma salinha de café. Esse era um dos exemplos. Eu posso ter ali uma salinha de café, onde as pessoas podem se encontrar uma determinada hora do dia e que pode surgir um insight. E dentro desse insight pode surgir uma inovação. Então, dentro da tecnologia da inovação, você trabalha dessa maneira. Porque para a pessoa ter um insight, às vezes ela precisa de um ambiente propício para isso. Então, é isso que todo mundo faz. Pega o que o grande está fazendo e adapta para o pequeno. Adapto aqui a minha realidade. O que eu posso fazer? E daí as pessoas começam a gostar da sua empresa, começam a gostar da sua marca. Você conhece alguma empresa que você possa dar um exemplo pra gente, que você viu que teve esse insight? Tipo assim, começou petitiquinha, assim, nossa, aqui, próximo aqui da gente aqui. Começou petitiquinha e se tornou um notável, vamos dizer assim? Então, hoje, eu aqui perto não conheço ninguém, mas hoje eu acompanho muito o empreendedorismo nas redes sociais. E tem muita gente, sim, que começou pequenininho e que chegou lá. Que conseguiu chegar lá. Sabe quem começou pequenininho e chegou lá? Quem? A Panko. Ah, legal. Né? A Panko, ela começou com o seu... Caramba, fugiu o nome dele agora. Seu Frank. Seu Frank começou vendendo pão na rua. E aí a ideia expandiu e hoje a Yoki também tem um exemplo semelhante, né? De que começar pequeno. A RDC do Remir Delcol. Se você conhecer a história do Remir Delcol, que hoje é uma potência, né? Você vai ver que você vai encontrar nela esse exemplo, né? De gente que tem acredita no próprio negócio, faz a coisa certa, busca fazer a coisa certa, porque dar errado faz parte também do próprio aprendizado, não é isso? Né? Busca fazer a coisa certa, encaixa as peças no lugar certo e pum! Um outro exemplo, aproveitar o gancho aqui, quero dar aqui, da Cambará Bomba Diesel. A Cambará Bomba Diesel do Marquinhos, um grande empreendedor, poderia vir aqui dar uma aula também pra gente. Um grande empreendedor. Começou no fundo da oficina do finado Elias. Você precisa ir lá conhecer. Ainda tá lá as marcas na parede, né, da Cambará Bomba Diesel. E o Marquinhos também com essa visão. Ele, inclusive, eu tô trazendo aqui para próximo da gente, justamente para poder reforçar isso que você falou, sabe? Que eu achei... Você deu um exemplo muito claro do que tem que ser feito. Quem quer empreender? O Marquinhos da Cambará Bomba Diesel, por exemplo, que hoje está entre as 5 ou está entre as 10. A Cambará Bomba Diesel está entre as 10 melhores filiadas da Bosch no Brasil. Um levantamento feito pela própria Bosch lá da Alemanha. A Cambará Bomba Diesel de Cambará está entre as 10 melhores em termos de tecnologia aplicada. Não estou falando de tamanho, de expansão, não.
Estou falando de tecnologia, de buscar aonde a empresa conseguiu alinhar. Ela conseguiu fazer assim, não, aqui é o ponto de equilíbrio entre a metodologia da empresa, Sim. que você falou há pouco, né? De ter... Qual é a missão da empresa? É oferecer o máximo de tecnologia aonde quer que ela esteja. E a Cambará Bomba Diesel do Marquinhos, que começou no fundo de uma oficina, né, com pequenos equipamentos, está entre as 10 melhores representantes da marca Bosch no Brasil. Olha que fantástico. E é exatamente isso que você está falando. Quer dizer, o empreendedor, ele precisa saber em que lugar ele está no mundo e o que ele vai impactar. É mais ou menos isso? Sim, é isso. Ele precisa saber qual que é a missão dele e investir nisso. É o que eu falei, é ver o que os grandes estão fazendo e vou aplicar aqui. E vou, como você citou o exemplo agora, a Cambará Bomba Diesel está entre as 10, né? Não em tamanho. Não em tamanho. Exatamente. Tem gigantes por aí. Sim. Mas em termos de filosofia... Em termos de filosofia, de processos, né? Os processos. processo. Porque os processos da Bosch eles são todos alinhados, né? Ali você tem que exercer aquele processo com excelência. Exatamente. Então, E a Cambará, e o Marquinhos, né? O Marco Muchagata, sua equipe, alinhou isso daí e hoje a Cambará Bomba Diesel está entre as 10 melhores, inclusive é até copiada aqui na região, né? Está entre as 10 melhores representantes da marca Bosch no Brasil, segundo o levantamento da própria Bosch. Quer dizer, é isso que você falou, é entender o método, o processo e fazer acontecer. sim, é isso. Né? Isso mesmo. E daí você fala, o trabalho, né? É trabalho duro. Trabalho duro, não tem? Trabalho duro, não tem outro caminho. Exatamente. E por falar em trabalho duro, eu preciso dar um recadinho aqui da nossa cooperativa Sicredi, que é o nosso apoiador deste projeto, deste programa. Quero muito agradecer aqui a todos lá do Sicredi, o Sicredi que tem sido um parceiro muito bacana do Circulando em todos os sentidos, né? Então eu tenho que agradecer e dizer o seguinte: você tem uma boa ideia aí? O Volmir Caraciolo, o secretário executivo da nossa cooperativa, né? Diretor executivo, perdão, da nossa cooperativa, ele sempre diz assim, ó, se você tem uma ideia boa aí, traga para o Sicredi. Se você é um empreendedor, tem uma ideia boa, leve esse projeto para o Sicredi, que o Sicredi vai te ajudar a realizar o teu sonho, beleza? Não saia daí, a gente fecha esse bloco, volta logo em seguida para a gente falar um pouquinho mais com a Carla Gomes, que hoje está presenteando a gente com a sua presença aqui neste programa. Não saia daí, a gente volta já. Para comemorar, Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. outubro tem sorteio especial na promoção Poupança Premiada Sicredi. Poupe e concorra a R$500 mil. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Muito bem, meus amores, você que está chegando agora, eu estou aqui na presença, no programa Fala Aí, que é um programa voltado para empreendedores. Essa é uma célula que está em desenvolvimento, nós estamos no nosso 4º episódio e hoje eu estou aqui na presença dessa moça sensacional, que é secretária executiva da Associação Comercial e Empresarial de Cambará. Eu estou falando da Carla Gomes. Então, você que está chegando agora, depois você vai poder assistir no YouTube também, que nós vamos disponibilizar para o YouTube e vamos disponibilizar também para o nosso podcast no Spotify. Você vai poder ouvir esse papo aqui que nós estamos tendo com a Carla. Lembrando o seguinte, que a gente está transmitindo ao vivo agora pelo Facebook, na nossa página do Circulando Play, e também nós estamos ao vivo na nossa rádio digital. Acesse aí www.circulandoplay.com.br. Circulando Play, que é um sonho antigo também, cara. Você sabia disso ou não? Eu sabia, você comentou comigo. É um sonho antigo que nós estamos desenvolvendo isso daqui também.
a pandemia fez a gente colocar em prática, né, esta ideia que a gente já vem alimentando desde 2011, vai ou não vai, faz ou não faz, aquela coisa toda, e a gente resolveu colocar, e agora estamos aqui, né, toda ela é profissional também, a gente pensou nisso que você está falando, que você falou há pouco, de pensar muita coisa do que você disse eu não havia pensado, né, qual que é a finalidade disso aqui, né, eu não tinha passado pela cabeça, enfim, é fazer algo que a gente gosta de fazer e fazer algo que a gente possa impactar a vida das pessoas, né? Sim. Mas foi tudo pensado, mesa de som, da profissional, os microfones profissional, porque a pessoa também tem que pensar nisso, né? Vai começar a empreender, é importante que comece pelo lado certo, não é isso, Carla? Sim, e eu lembro que você me falou que você se inspirou também no podcast da Jovem Pan, nos Sim. podcasts da Jovem Claro. Pan. Então, assim, você mirou lá no alto e trouxe para sua realidade Bem aqui lembrado. e começou. Isso é importante, Roberto. A gente sempre fala que ideia não vale nada. Ideia não tem valor, vale 10 centavos a bacia. Olha só. O que vale é a execução da ideia, é eu pôr em prática, porque eu posso morrer com uma ideia na minha cabeça. Então, assim, eu tenho muitas ideias, minha mente é fértil, mas ideia não vale nada. O que vale é a execução das ideias. E tem que começar. Tem que começar de alguma maneira, uma coisa compensa a outra, não é? Perfeito. E eu até acho que, até vou dar um recado para a turma, aproveitando o seu gancho, que é exatamente isso mesmo. Eu sou como é que eu vou dizer? Um cliente, não é um cliente, mas eu sou um ouvinte, sou uma audiência da Jovem Pan, gosto demais da Jovem Pan, os programas, todos os programas da Jovem Pan, eu me divirto e me informo, enfim, a linha séria, como eles atuam e etc. E eu já devia ter feito isso há tempo, colocado isso aqui há mais tempo, né? Para poder aproveitar mais, porque tem uma frase, que isso vale para qualquer empreendedor, e me corrija se eu estiver errado, que ela diz assim, até o Paul Stanley, do Kiss, postou agora no seu Facebook, que diz assim, ó, faça a coisa que você gosta e você nunca terá que trabalhar na vida. Né? E é uma máxima isso que eu acho muito joia. Né? Quando você ama o que faz, você gosta do que faz, você não trabalha, você se diverte. É mais ou menos isso também? Ou é bom ter prudência? Eu já sou a pessoa da prudência, né? Você falou com a pessoa da prudência. Então, tem muita gente que fala isso mesmo. Eu já sei outra frase. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará o que você ama na vida. Porque o trabalho é árduo. Mas é isso, né? Você tem que gostar também, né? Você tem que saber que você tá tocando a vida das pessoas. E você põe a sua realidade... Poxa, Roberto, mas como que você... Porque também tem percalços, não tem? Pô, é o que mais tem. Tem as pessoas que te criticam, não tem? Pô, é o que mais tem. Tem as pessoas que... Não tem? Tem. E tem. Só que não é melhor você estar aqui realizando o seu sonho, mudando a vida de várias pessoas, do que talvez se você estivesse lá em São Paulo, pegando 3 metrôs por dia, levantando às 4 da manhã, chegando em casa às 10 da noite. Então, você tá numa situação privilegiada ao cara que faz isso, não tá? Sim. Você tá aqui trabalhando dentro da sua casa. Perfeito. E você lutou para isso, né? Perfeito. Você chegou, a crise veio, só que ela te deu uma oportunidade. E você soube agarrar essa oportunidade. Você tinha uma ideia e você colocou em prática essa ideia. Então, eu acho que ser adulto é fazer o que tem que ser feito. Não é? Gostei dessa, hein? A gente sempre Ser fala. adulto... É fazer o que tem que ser feito. Boa. Eu sempre falo assim, eu não sou uma criança mimada para fazer só o que eu quero fazer. Eu faço o que tem que ser feito. Perfeito. Eu vou na academia. Ai, Carla, você gosta de fazer musculação? Não. Então por que você faz? Porque eu tenho que fazer, porque quando eu ficar velha eu quero conseguir levantar do vaso sanitário sozinha. Perfeito. Se você morrer nova? Tá, mas eu não sei se eu vou morrer nova. Se risco. eu não morrer, eu fiz minha parte. Perfeito. Não é? Por que você levanta todo dia e vai trabalhar? Então, para de... Não, eu levanto todo dia e vou trabalhar porque eu preciso... A pessoa pode falar, né? Porque eu preciso do dinheiro. Então, a vida adulta é isso.
Porque a gente ficou muito tempo nessa história de motivacional. Você tem que motivar seu funcionário, você tem que se motivar, eu tenho que me motivar, eu tenho que ter uma motivação. Só que tem dias que não vai ter motivação. Às vezes não tem motivação. E por que, E que o que você fazer? leva? O que fazer? É. Quando acaba a motivação, é a disciplina que vai ficar. Não é? É a disciplina de fazer todo dia a mesma coisa. As pessoas, elas criaram um pavor de rotina. Só que não tem nada de ruim na rotina. Se você pegar uma criança pequena, você tem filhos pequenos, eles precisam de rotina. Não tem nada demais na rotina. A rotina é boa, é previsível, principalmente para quem tem ansiedade, quem é muito, né, agitado, a rotina é excelente. E as pessoas, por um tempo, elas pegaram aversão disso. Ai, eu não quero uma rotina. Mas a rotina é boa. Ai, eu preciso de motivação. Mas tem dia que não vai ter. E daí você tem que contar com a disciplina. Até porque se você for um empreendedor, você precisa entregar um bom serviço para o seu cliente. Claro. Você precisa entregar um bom produto. E tem dia que você não vai ter motivação para fazer. Eu que o diga. Você levanta todo dia com alta astral para chegar na rádio e falar assim, bom dia, meu povo. Não, né? Claro que Você não. tem os seus problemas, É. né? Tem dia que o seu filho tá gripado, que você queria ficar aqui em casa com o seu filho, Claro, não tem? E sim. entre outros problemas, citando um exemplo. Mas todo dia, religiosamente, você está lá dando o seu bom dia e não deixando transparecer o que tem por trás do seu sorriso. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, a vida adulta é isso. É fazer o que tem que ser feito. É ter disciplina. Você pega um atleta de elite, você vai ver que ele só chegou lá porque ele teve disciplina. Tem até um documentário agora do Cristiano Ronaldo. Eu ainda não assisti, eu quero assistir. Eu só ouvi Esse cara falar. é um exemplo, hein? É um exemplo de disciplina. A vida dele foi disciplinada. Ele é disciplinado. Então, se você pegar um atleta desse, nem sempre ele teve motivação. Ele teve disciplina. Então, ele chegou lá porque ele teve disciplina. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco de ficar nesse, né, eu, né, não vou porque eu tenho que ter uma motivação, eu tenho que ter algo que me motive, nem sempre tem. Então, baseado na sua colocação, na sua ideia, o empreendedor que quer fazer alguma coisa, que quer transformar a sua ideia em alguma coisa, ele tem que colocar em mente que na sua trajetória haverá muito trabalho, haverá noites de sono, que nem tudo será flores, é isso? É isso, porque na vida nem tudo são flores, né? Então você tem que escolher pagar o preço. Mas não tem gente que fala assim, eu vou abrir meu próprio negócio porque eu não aguento mais trabalhar para os outros. E aí fica alimentando a ideia de que a coisa vai acontecer da noite pro dia? Não só não acontece da noite pro dia. Como corre o risco de não acontecer também. Como corre o risco de não acontecer. Porque às vezes você fala assim, o Marcos Muchagata, ele teve sucesso, ele tá entre as 10 melhores. Tá. O sucesso dele foi do dia pra noite. Só que quantos anos ele começou lá? Quantos anos ele tá lá? Vai pra 30. Vai chegar a 30 anos. E se você for lá na Cambará Bomba Diesel agora, você vai tentar falar com o Marquinho, sabe o que tá acontecendo? Ele tá correndo de um pavilhão pro outro. Tudo bem, como é que tá? Tudo certo? Tá rapidinho, ele fala, né? E já tá correndo por quê? Porque ele precisa estar presente. Essa rotina. Então, o sucesso do dia pra noite às vezes demora 10, 20, 30 anos. Então, às vezes você vê alguém, nossa, essa pessoa tá bem, ela teve sucesso. Tá, só que quantos anos ela precisou pra isso? Então, a gente precisa ter disciplina, precisa ter constância. Tá, você falou precisa fazer o que tem que ser feito. Tá, você falou de sucesso. O que é sucesso? Isso depende do ponto de vista de cada um, eu acredito. Porque é muito relativo, né? É que nem esse dia eu tava analisando, e eu acho que é um exemplo bom, a seguinte situação. Você sabe a diferença entre prazer e felicidade? Às vezes você vê um pedaço de bolo de chocolate e fala, isso é felicidade. Não é felicidade, é prazer.
Você tem o prazer de comer um pedaço de bolo de chocolate. Mas isso não é felicidade. É felicidade. Mas isso traz felicidade? Traz prazer. Prazer. Não traz felicidade. Porque se você tá num dia ruim, você tá naquela bad total, aí você come um pedaço de bolo de chocolate, você fica feliz? Não, você teve um prazer momentâneo. Veja você. A partir do momento que você parou de sentir o gosto daquele bolo, volta tudo novamente, não volta? Volta, e até porque também se você comer, bolo me dá felicidade, então vou comer bolo. Aí você come uma fatia, o Clóvis Barros falou isso, não sei se você viu. Ele falou assim, quem comeu o sujeito, come a primeira fatia do bolo, da pamonha, o que quer que seja, é um sujeito. Quem comeu a segunda é outro sujeito. Né? Porque o que comeu a segunda pamonha ou o segundo pedaço de bolo já está com mais açúcar no sangue, etc e tal. Enfim, realmente é prazer e é felicidade. E felicidade, o que é? Felicidade, pra mim, é você ter coisas que o dinheiro não pode comprar. Né? Ter dinheiro é bom? É bom. Eu não tô falando mal do dinheiro. Eu não acho que o dinheiro é mal. O dinheiro, ele te dá um plano de saúde. Ele permite você pagar uma escola boa para os seus filhos. Ou você educar os seus filhos em casa da maneira que você quiser. Não te permite várias coisas, o dinheiro. Só que tem coisas que o dinheiro não compra. Você venderia o Benjamin? Não. Não. O Benjamin tem preço? Não. Tem valor. Mas tem valor, não tem? Claro. Pra você? Claro. Tem os hebreus, o meu pastor fala muito disso, ele fala que eles têm níveis de riqueza, eles falam de níveis de riqueza. E tem uma riqueza que chama lishma. É o primeiro nível de riqueza. E esse nível de riqueza, essa palavra lishma não tem tradução. Porque é algo que você não pode comprar. É algo que você não vende por dinheiro nenhum no mundo. Você não comprou. Só que ela tem um valor para você. Ela tem valor. Então, baseado nisso, que eu acredito que seja a felicidade. A felicidade tá nisso. A felicidade para mim, Carla, tá na rotina do dia a dia. De eu levantar e fazer as mesmas coisas todos os dias. Ter as mesmas pessoas na minha vida todos os dias. Isso para mim é felicidade. Te traz felicidade. Me traz felicidade. É deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, poxa vida, como é bom ser eu, né? É bom ser eu gosto de ser eu. Porque eu tenho coisas que eu amo. Que tem valor para mim. Então é isso. Trabalhar, as pessoas precisam entender também que trabalhar tem que trazer prazer também? Não. Eu acho que o trabalho, ele já foi feito para ser árduo, né? É que nem eu falei para você, por mais que você goste do seu trabalho, tem um dia que você não quer trabalhar. Só que você vai lá porque você tem que ir. Você faz porque você tem que fazer, porque você tem essa disciplina, essa rotina de fazer. E acho que nada é porque as pessoas, elas buscam muito prazer e as pessoas fogem do incômodo. Eu não quero... Aí todo mundo pergunta assim, como que eu faço para ter disciplina? Não sei, faz o que tem que ser feito. Como que... Porque as pessoas, elas... mas eu não consigo. Eu vou fazer uma dieta aqui, eu quero fazer uma dieta, Robertinho, porque eu acho que eu tô acima do peso. Só que eu não consigo ficar sem comer doce. Não consigo ficar sem comer doce. Todo dia, depois do almoço, eu tenho que comer um docinho. Eu não consigo. Então, as pessoas, elas estão acostumadas a fugirem do incômodo. A fugirem daquilo que as incomoda. E fugindo disso, você acaba também não avançando na vida. Fugindo do incômodo, buscando só o prazer. Porque esse córtex aqui frontal nosso, é ele que nos diferencia dos animais irracionais, né? É ele que vai falar assim, olha, eu não sou um animal, eu não vou pegar e sair comendo tudo isso aqui de uma vez entendeu? Entre outras coisas. Ele que diferencia. Então,
Se eu não consigo controlar isso, eu tenho que conseguir controlar. Qual que tá sendo a minha diferença de um animal irracional? Então, eu tenho que saber me controlar. E para isso, eu tenho que ter, que nem eu te falei, a disciplina. Eu tenho que saber me controlar, não viver só por prazer. Porque se a gente for viver só por prazer, você vai fazer o quê? Você vai machucar as pessoas, né? Se você for viver só por prazer. Uhum. Porque você está sempre buscando o seu prazer. Eu estou buscando o meu prazer. E eu não estou me importando com quem está ao meu redor. Eu não estou importando, por exemplo, com a minha saúde. Porque eu quero evitar o incômodo. Eu estou com diabetes. Não posso mais comer doce, mas eu não consigo ficar sem comer doce. Porque eu não consigo evitar o incômodo que isso me traz. Então, as pessoas têm que parar com essa ideia de evitar o incômodo, de buscar somente o prazer. O ser humano não é isso. O ser humano é muito mais que isso. Nós não somos animais que agimos pelo impulso. Então, se eu quero alguma coisa na vida, se eu quero algo na vida, se eu quero emagrecer, eu tenho que me acostumar com o incômodo que isso vai me trazer. Se você quer empreender, você tem que saber do incômodo que isso vai te trazer. Você tem que saber que você vai pagar imposto. Que você não... Que nem você falou assim, eu vou empreender porque eu não aguento mais ser funcionário. Só que o funcionário tem 13º, o empreendedor não. o empreendedor tem que pagar o 13º. Tem que pagar. Tem que pagar o 13º. Tem que provisionar lá desde o começo do ano. Isso é muito importante também. Porque daí, por isso é importante o planejamento. Porque daí você chega no final do ano e daí não vendeu do jeito que eu imaginava, como que eu vou pagar o 13º do meu funcionário? Se eu não fiz uma provisão. Aí se o cara não faz isso, não cria essa rotina, o trabalho, que já é árduo, fica mais árduo e desestimulante. Fica. Porque daí você perde noite de sono, daí você não... Você fica, né? Porque você vai fazer o quê? Você tem que... Por isso que você tem que ter o planejamento. Tem que planejar. Eu não vou ter 13º. Eu não vou ter férias. Eu não vou ter 1/3 de férias. Eu não tenho fundo de garantia. Se quiser se aposentar, tem que pagar. Tem que pagar. Carla, olha só, nós estamos chegando no final deste programa e confesso a você que estou muito satisfeito e eu já quero te convidar para outras edições. Que bom. Tá? Porque esta é a primeira temporada nossa. Nós estamos abrindo, né, esse espaço do Fala Aí. É um projeto embrionário ainda. Tem muita coisa que a gente vai evoluir. E, enfim, eu espero que isso aconteça. E eu já quero te convidar para outras vezes para a gente bater um papo aqui, porque foi para mim muito enriquecedor. Especialmente para mim, eu espero que tenha sido isso também para quem nos assiste. E nós temos 2 minutos para fechar o nosso papo. Eu queria que você, olhando para essa câmera aqui, ó, né, que você desse um recadinho com base na tudo que nós falamos hoje. É um recadinho para quem está assistindo agora e tem sonho de empreender. Embora as palavras, né, parecem serem assim, desmotivadora, mas não é. Tem uma coisa legal nisso tudo, né? Tem. Por favor. Tem sim. O que eu tenho a dizer para quem quer empreender hoje é que empreenda. É que nem eu falei anteriormente, ideia não vale nada. Então, coloque a sua ideia em prática, comece. Mas eu não tenho, me falta recursos, mas começa. Tem que começar, alguém tem que começar, alguém teve que começar um dia. Então, comece com o que você tem, comece com o que você pode, se planeje, o que é muito importante e muitas vezes não custa nada, que nem eu falei, nós temos consultorias grátis lá para te oferecer. Então, se planeje, procure alinhar os seus processos, fazer os seus processos da maneira mais prática possível, né? Saiba contratar,
Isso é muito importante. Saiba contratar, porque um funcionário mal contratado, ele te custa ali, porque é 3 meses, ele tem 3 meses de experiência, então ele tá ali te custando os 3 meses. Aí se ele não dá certo, aí você tem mais um processo para contratar outro funcionário, que vai demorar mais ou menos 1 mês, e daí ele tem mais 3 meses de adaptação. Nisso você perdeu o ano. Você perdeu 7 meses e o seu trabalho não teve continuidade. E talvez você não conseguiu entregar a qualidade que o seu cliente esperava. Então, saiba contratar. Procure quem... Se você não sabe, procura quem saiba fazer. Contrate pessoas melhores que você, porque você com certeza não vai saber tudo. Então, contrate pessoas melhores que você, que vão saber fazer, que são expert naquele assunto ali, para te auxiliar, para te ajudar no seu dia a dia, porque você vai precisar. Se informe sobre impostos que você vai ter que pagar, impostos trabalhistas, se informe sobre tudo, para você não começar no escuro. Aprenda a montar o seu preço, aprenda com os grandes, como eu falei anteriormente aqui, veja o que os grandes estão fazendo e traga para a sua realidade, adapte a sua realidade. Quebra a cabeça, pensa ali, procura uma consultoria para te ajudar. Olha, fulano faz tal coisa e dá certo. Eu quero fazer. Eu quero ter uma missão. Eu quero investir nessa missão. Eu quero que as pessoas gostem da minha marca. Eu quero que as pessoas olhem para a minha marca e lembrem de tal coisa, que ela seja marcante, lembre de algo. Faça isso. Procure isso, que você vai ter sucesso. Sensacional, Carla! Olha aqui. Valeu. Obrigado. Quero agradecer à Associação Comercial e Empresarial de Cambará por ter cedido você para vir aqui bater esse papo conosco. Como eu já disse no início, quero que você volte outras vezes aqui para a gente trazer mais conteúdos para quem queira empreender, para quem quer empreender, que entre com o peito aberto, né? Porque empreender faz bem, a cidade ganha, o empreendedor que dá certo emprega, gera renda, enfim, todo mundo ganha, uma cadeia, né? Sim. Uma cadeia onde todo mundo ganha. Então, eu quero fazer isso realmente, abrir esse espaço realmente para que mais pessoas venham falar aqui dos seus negócios e dessa maneira a gente dá uma contribuição, viu? Você que está nos assistindo, uma contribuição para o teu negócio. Então, Carla, um grande beijo para você. Obrigado. Tá vendo aquele quadro ali? Obrigada, Roberto. Tá? Então, esse quadro aqui é um quadro onde todas as pessoas que vêm fazer uma visita, bate um papo conosco, deixa a sua marca. Eu espero que hoje seja o seu dia. Ai, obrigada, Tá? Roberto. Assine lá, por favor. Carla Gomes, brigadaço, de verdade. Seems to lack the attention that it used to.